Sejam muito bem-vindos ao Fluicast, onde eu, Carol e a Elis, da Flui Consultoria Hoteleira, trazemos convidados muito especiais para falar de um assunto pelo qual nós somos apaixonadas, a hospitalidade. Um bate-papo para falarmos de hotelaria e de pessoas, porque afinal de tudo, tudo é sobre pessoas. É um momento de descontração, de muita conversa, para nós entendermos um pouco mais de modelos de negócios do setor, tendências, tecnologia, inovação e o básico, porque sim, o básico sempre precisa ser muito bem feito. E temos a honra e a felicidade de receber aqui hoje os convidados Ricardo Souza, Sênior de Vendas e Team Leader da Latinoamérica, e a Erika Scherer, Sênior de Vendas Latinoamérica da OTA Insight, o mais reconhecido rate shopper da América Latina. Muito bem-vindos. Obrigada pelo convite, gurias. Obrigado pelo convite. Gente, antes de começar o nosso bate-papo aqui, expliquem para quem está nos assistindo ou nos ouvindo o que é um rate shopper e quais são as vantagens de ter essa ferramenta nos hotéis. Legal, boa pergunta. Mais uma vez, obrigado, meninas, pelo convite. É prazer estar aqui em Gramado mais uma vez e participar do projeto de vocês. Respondendo a sua pergunta objetivamente, o Rate Shopper é uma ferramenta que automatiza um processo que os hotéis já fazem ou deveriam fazer, né? Que é basicamente você saber o preço que você está praticando no mercado, no dia a dia, e o preço que os seus competidores estão praticando, né? Uma vertente muito importante de uma estratégia de preços na hotelaria é você se posicionar o seu preço dentro de uma proposição que eu gosto de chamar uma proposição valor-custo, né? Todo cliente, quando ele vai fazer uma compra, seja de um produto hoteleiro ou qualquer outra coisa, ele vai entender, ele vai ter uma decisão psicológica do quanto aquilo representa de custo e quanto aquilo traz de valor. Só que o valor de alguma coisa, ou o valor de um produto hoteleiro, ele está infinitivamente ligado a o quanto os concorrentes também estão dentro dessa equação de proposição de valor e custos. Então, se você está cobrando muito mais caro que a maioria dos seus concorrentes, há um desequilíbrio do quanto você representa de valor para um cliente e o quanto você representa de custo. Por isso que olhar com uma frequência, olhar de maneira frequente os concorrentes te ajuda a ter um bom posicionamento dentro desse equilíbrio. Então a ferramenta de Rate Shopping, ela basicamente vai fazer isso por você. Ela vai automatizar esse processo de pesquisa de preços, fazendo essa busca de maneira automatizada, com uma frequência e com uma cobertura que você manualmente é impossível você fazer. Isso facilita porque o tempo que você levaria entrando nos canais online, pesquisando esse preço manualmente, anotando ou colocando numa planilha Excel, a ferramenta está fazendo isso para você e você tem o seu tempo para tomar a decisão, que é o mais importante, analisar e tomar a decisão ao invés de só ficar coletando dados. Perfeito. Podemos dizer que a OTA Insight é hoje a maior ferramenta ou a mais reconhecida ferramenta de rate shopper do mercado nacional, pelo menos, e internacional também? Em número de clientes ativos, sim. Assim, eu diria até disparado. Assim, a OTA Insight, ela tem outros produtos que não são Rate Shopper, né? Mas ela nasceu como empresa monoproduto. Então ela tinha um produto só, que era o produto de Rate Shopper. E hoje, usando esse produto específico, são mais de 60 mil hotéis no mundo, em 184 países. Então, em número de clientes ativos, a OTA Insight hoje é a maior do mundo. Na América Latina, a mesma coisa, só uma consequência, né, da nossa penetração global. A gente tem quase 4 mil hotéis na América Latina, 2 mil hotéis no Brasil, o que faz também na América Latina e no Brasil a OTA Insight ser a empresa com o maior número de clientes nessa solução de rate shopping. Maravilha. Quando a gente fala em cesta competitiva, tem sido uma prática cada vez mais comum do mercado analisar então os seus concorrentes, mas para aqueles hotéis que não têm um diferencial competitivo no mercado e que depende muito do fator preço, nos ajudem como que o hoteleiro pode determinar de forma mais eficiente a sua cesta competitiva, porque senão acaba que praticamente todos os hotéis do mercado, no caso aqui falando de Gramado e Canela, acabam concorrendo entre si. Qual é a dica para selecionar de forma mais eficiente esse set? Eu acho que existe um trabalho a ser feito antes da seleção de set competitivo. Quando a gente vai tomar uma decisão na nossa vida pessoal, a gente sempre tem que se conhecer. Então você se conhece, você sabe o que você tem de qualidade, o que você talvez não tenha
de virtude, que você precisa melhorar. Com base nisso, você toma uma decisão se você vai aprender um novo instrumento musical. Eu tenho aptidão para aquilo? É uma coisa que eu gosto? Aquilo é uma qualidade que eu tenho ou não? Com base nisso, você pode tomar essa decisão, mas você vai saber se você tem mais ou menos dificuldade. Quando a gente fala de conhecer a cesta competitiva, eu acho que tem esse mesmo movimento de um hotel olhar para dentro primeiro e entender quais são as virtudes, quais são as forças que aquele empreendimento tem, né? Onde ele está localizado, a localização dele é algo que fortalece ou algo que joga às vezes contra, né? Ele não está tão bem localizado. Se ele carrega uma marca junto com a operação ou se ele é um hotel independente, o que mais ele tem de atrativos dentro do hotel. Sem essa análise fica muito vaga. Todo mundo pode concorrer comigo mesmo, né? Porque eu estou num mercado geograficamente pequeno, com muitos hotéis, então todo mundo... Querendo não, é o mesmo destino, né? Quem vai pra Gramado vai pra Canela, quem vai pra Canela vai pra Gramado. Então, exato, então todo mundo pode ser meu concorrente. Agora, se eu sei aonde eu estou localizado, então, eu estou na rua principal de Gramado, o fator localização para mim faz uma grande diferença. Então, eu provavelmente, diretamente, eu vou concorrer com os hotéis que estão naquela micro-região. Mas mesmo aquela micro-região, ela é muito diversa. Tem hotéis de todos os estilos, que oferecem diferentes níveis de serviço, níveis de atributos. Então, dentro daquilo dentro dos fatores que eu elegi como fatores de fortaleza, de força, quais são os hotéis similares, né? Então, acho que essa seria a primeira dica que eu dou, seria sempre você primeiro fazer uma análise interna do que o seu hotel, o seu empreendimento faz bem, e até essa é também uma análise que é muito comum as pessoas errarem no sentido de que não, meu hotel faz tudo bem, minha localização é ótima, meu alimentos e bebidas é perfeito, meu nível de serviço é o melhor que tem. Eu vejo esse erro sendo muito cometido muitas vezes. Nada se compara com o meu hotel. Tem muita gente que fala, não, meu hotel é único, nada se compara. Você pode ter esse discurso no seu marketing, você deve ter esse discurso no seu marketing como o seu empreendimento ter uma experiência única. Agora, na frieza da análise, você precisa ter uma visão real do... Muita gente fala assim, não, essa é a minha cesta competitiva. Mas aonde você se posiciona dentro dessa cesta é muito importante. Que eu estou nessa cesta de 4, 5 hotéis, mas eu sei que o hotel A e o B são melhores do que eu. Então eles vão ter uma capacidade de precificação melhor do que a minha. Isso não quer dizer que o meu hotel não vai ser rentável, porque eu posso acertar exatamente o meu ponto de preço, ter uma conversão melhor que a deles e acabar tendo uma performance melhor. Mas se você não faz essa análise, você sempre vai achar que você é o hotel que deve ser o hotel mais caro. E o fato de você acreditar nisso não faz com que o seu cliente também acredite, né? Então, é super importante. Por isso que essa análise interna é muito importante, né? Nessa análise de cesta competitiva. Porque se você sabe com clareza quem você é como empreendimento, você tem uma visão mais clara de quem oferece algo próximo ao seu em termos de uma proposição de valor. E aí fica mais fácil você limitar essa gama de opções, né? Nas nossas ferramentas, por exemplo, a gente oferece 10 competidores como uma cesta competitiva. Eu até acho muito. Para você ter uma visão clara de quem concorre com você, talvez 4, 5 hotéis, 7 em alguns dos casos, né? Porque senão fica muito abrangente já. Né? Mas eu acho que também tem uma coisa muito legal que a gente vê, principalmente pós-pandemia, é que o comportamento dos hotéis vai mudando, né? Então, por exemplo, eu venho da hotelaria de Gramado, Canela, eu lembro que a gente tinha um site competitivo, né? Assim, geralmente os hotéis trabalhavam com um site competitivo fixo. E é isso aqui, e é só para isso aqui que eu olho. Só que a gente esquece, às vezes, dessa mudança, né? O hotel é um produto vivo, vai mudando, muda quarto, muda forma de atender, muda restaurante. Então, a gente muda também esse nosso site competitivo e o cliente também muda, né? O cliente, talvez, que ficava sempre no meu hotel, agora ele está procurando, pós-pandemia, uma outra coisa, ele está procurando uma experiência, está procurando uma recriação. Então, eu acho que é muito importante, muito inteligente dos hotéis trabalharem com seus sites competitivos, terem os seus hotéis, mas também tá sempre ligado no tudo que tá acontecendo. Ter um site competitivo secundário, dar uma olhada, quem sabe, talvez em alta temporada, quem faz mais concorrência comigo do que baixa temporada.
pós-pandemia, o que a gente viu é que nada é fixo, só aquilo, nada muda. Não, muda muito. O comportamento do cliente está mudando. Então, acho que isso é bem importante também os hotéis terem essa abrangência na hora de olhar e falar assim, beleza, isso aqui é o meu core de set competitivo, mas e numa alta temporada? Ou numa baixa? O que tá também vindo, né, pegando a minha demanda, ou que faça uma concorrência comigo? Então, acho que isso é muito importante também ter dentro, né, do hotel, do hoteleiro, na hora de fazer esse comparativo, né? Inclusive, muitas vezes olhando para outros modelos de negócio, exemplo de Airbnb. Aluguel de temporada, exatamente. Temporada, que o hoteleiro né? fala, não tem nada a ver comigo, mas a gente sabe, é oferta de cama, né? E a gente mesmo, a gente trabalha, a gente viaja muito corporativo. Tu vai pensar, não, corporativo eu vou ficar em hotel. Cara, às vezes eu quero ficar num flat porque eu não quero ter que passar em recepção todo dia. Porque eu quero, talvez, vou ficar uma semana, eu quero cozinhar à noite, eu não quero sair pra comer no restaurante. Então, assim, são coisas que é oferta de cama, né? É oferta de lugar pra ficar. Então, é sim importante para alguns hotéis, alguns produtos mais ou menos, mas a gente ter essa visualização e saber o que tá acontecendo, ter essa ciência, né? E aqui é algo que a gente tem falado muito pros hoteleiros e também, além de olhar para dentro, e hoje, inclusive, foi falado no evento da HSMAI, a importância de hoteleiros conhecerem os seus vizinhos, né? Porque muitas vezes está localizado, tem um hotel ao lado e o hoteleiro nunca foi visitar o hotel do lado para conhecer como é que tá essa estrutura, como é que tá a manutenção dele. E aí, muitas vezes, não se consideram concorrentes diretos, mas o cliente sim. Sim, exatamente. Né? E tu não pode dizer pro cliente assim, não, se tu tá olhando o meu hotel, não olha isso aqui do lado, não tem nada a ver. O cliente vai olhar, ele vai pesquisar, ele vai achar alguma coisa. Então, é muito importante o hoteleiro estar sempre ligado nisso também. É super. E eu acho que o que você falou é muito, muito válido. Assim, muitos hoteleiros, eles passam anos considerando aquela cesta que eles criaram, né? Na Altia Insight a gente tem uma coisa que a gente chama de cesta competitiva inteligente, que é uma cesta automática que o sistema muda dependendo da demanda. Mas eles definiram aquela cesta competitiva há anos atrás e nunca mais foram, ou passaram na frente, ou se hospedaram, né, numa noite, ou foram jantar, para ter uma ideia, muito por aquela convicção de que eu não preciso olhar para a minha cesta competitiva, porque o meu hotel faz bem o A, o B, o C e o D, mas às vezes o competidor faz melhor, ou às vezes até ele faz pior. E isso talvez é um outro elemento. Eu fui naquele hotel e eu imaginava que ele tinha um nível de serviço assim e ele está um pouco abaixo. Vai ser uma oportunidade para mim, talvez, subir meu próprio preço. Se eu identifico que há uma descorrelação entre eu estou cobrando o mesmo preço que o meu concorrente número B, só que eu, analisando esse concorrente a fundo, eu vi que há uma discrepância nos níveis de serviço que eu e ele estão oferecendo. Isso talvez seja um ponto de mudança na minha precificação, que eu posso talvez subir um pouco mais o meu preço do que eu imaginava. Então, conhecer a fundo a concorrência. Se a gente olha outras indústrias, qualquer indústria que a gente for citar, se conhece muito bem o que o concorrente está fazendo, né? E-commerce, laboratório farmacêutico, aviação, sabe-se exatamente tudo que se passa ali, né? E a hotelaria, ela tem essa assim, não, eu sei o que meus concorrentes estão fazendo porque eu olho o preço deles todo dia. Ou o marketing, né? Esse é um ponto. Ou eu acompanho as mídias sociais, né? Esse é um dos elementos de se conhecer a concorrência. Mas tem muito mais em cima disso. Fora o entendimento também do impacto que o inventário ou os players, né, de short-term rental, Airbnbs, os flats na Booking também, né? A gente fala muito em Airbnb, mas a gente monitora o volume de reservas feitas na Booking.com, por exemplo, em short-term rental, né, em aluguel de curta duração, e eles crescem exponencialmente, né? Então, é algo também a se monitorar. Se você, dependendo da região em que você está, e você vê que tem muitos players, é importante você também, de alguma maneira, monitorar que preço eles estão praticando, que tipo de experiência eles trazem. Então, isso é super importante. Aproveitando que entramos no gancho aí de aluguel de temporada, vocês veem que a hotelaria convencional concorre diretamente já com o aluguel de temporada, ou que há um comportamento diferente dessa compra? Porque hoje também a Altia Insight, então, monitora esses dados, né? A resposta eu acho que depende. Eu pensei que você ia falar a mesma coisa. Depende. Depende, eu vou explicar. O short-term rental, ele tem algumas forças, né? A gente já falando agora um pouco antes, né, sobre reconhecer quais são as virtudes, as forças e as fraquezas.
e tem algumas fraquezas, né? Então, se a gente for pensar da característica da demanda, né, e do público consumidor que consome esse tipo de produto hoje, geralmente são pessoas a trabalho, pessoas solteiras, ou se a gente for pensar na hotelaria, né, se a gente fosse pensar no universo aqui de Gramado, Canela, provavelmente casais, né? Uma família com 2 filhos provavelmente não vai ser um público que vá preferir ficar, né, talvez por uma questão de preço, mas eu acho que mesmo assim teria opções de hotéis para uma pessoa que quer pagar menos e está com filhos. Então, provavelmente uma família não vai querer ficar, talvez, num short-term rental. Então, volta tudo ao princípio, que é, eu analisei meu hotel internamente, eu tenho atrativos para casais, ou eu tenho atrativos para crianças, eu tenho monitoria, eu tenho equipamentos, talvez eu precise se preocupar menos. Não, agora eu sou um hotel no centro de Gramado, que basicamente oferece localização e quartos. Aí é total. Aí você vai ter porque o seu público-alvo é um público-alvo que também vai pesquisar esses outros. E isso para Gramado, mas isso vale para qualquer outra cidade. Se você pegar São Paulo, um hotel na Faria Lima, corporativo, que é o centro financeiro de São Paulo, ele vai concorrer muito mais do que com esse tipo de produto, do que talvez um hotel que está numa outra região, ou seja, um hotel de eventos, ou seja, um hotel de luxo que oferece algumas outras coisas, alimentos, bebidas, restaurantes, bares dentro do hotel. Então, sempre vai depender, principalmente do seu produto. A gente vê muito esse crescimento do hóspede corporativo. Eu acho que o short-term rental ele vem vencendo aquela barreira da insegurança. Quando o Airbnb surgiu, era aquela coisa, vai ser muito de lazer, a pessoa que vem a trabalho, ela quer a segurança de um hotel. O pessoal, né, mais novo, que está no mercado de trabalho ativamente, tem como a gente entrou aqui, tem uma senha, né, uma fechadura eletrônica com senha, aquilo, né, é suficiente para atrair, assim, fora as experiências. Então, eu acho que depende muito. O que a gente tem que analisar, eu acho, é que esse é um inventário, uma oferta que cresce muito em todos os mercados que a gente monitora, né? Essa região aqui de Gramado e Canela até cresce menos do que outras cidades, assim como São Paulo, Curitiba. O Rio não cresce tanto, mas ele tem um inventário absurdo de short-term rental já. Mas essa é um inventário crescente. E por ser um inventário crescente, ele soma o inventário hoteleiro da própria cidade. E isso por si só é um ponto de atenção, mas óbvio que cabem essas variáveis. Até porque a gente vê hoje essas empresas de gerenciamentos, né, management companies, que a gente diz de hotelaria, que antes se focavam 100% em hotelaria, a gente já vê operando prédios só de aluguel de temporada, né? Então, ele tem no business dele os 2 core, eles têm hotelaria e ele também tem aluguel de temporada. Então, a gente tem que parar de pensar que achar hoje que o que está no Airbnb é eu, particular, que tenho um apartamento que quero fazer uma renda extra. Tem, mas tem muita gente profissionalizada dentro. Tem muita empresa que faz revenue management, faz a flutuação de tarifa às vezes muito melhor que um hotel com um aluguel de temporada. Então, é importante sim, né, como diz o Ricardo, talvez dependendo do teu produto um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas são dados muito relevantes e são dados bem importantes para a hotelaria. Hoje pela manhã, Ricardo, tu disseste que num comparativo, né, o número de propriedades do Airbnb aqui na nossa região foram de 3.300 para 4.500 propriedades. E como tu disse, é um número muito menor de crescimento se comparado a outros mercados. Mas a ocupação, né, nesse tipo de empreendimentos, ela segue em linha. Perfeito. O que significa que mais pessoas estão se hospedando em Airbnbs ou em flats disponibilizados pela Booking. A gente percebe que esse movimento também aconteceu na hotelaria, porque hoje a gente tem muito mais ofertas de quartos com novos hotéis surgindo e a gente não percebe essa demanda tão crescente na hotelaria. Então, o que a gente imagina é que há algum tempo atrás, a cidade lotada significava aí 90% de ocupação hoteleira. E hoje, talvez, quando a gente fala em 70% de ocupação hoteleira, a gente está falando também numa cidade lotada devido a esse número maior de apartamentos que a gente tem disponíveis. Como é que tu sente isso? Ótima pergunta. Eu acho que na hotelaria brasileira a gente é comumente levado a ler artigos e estudos
E às vezes matérias, né? O mercado tal fechou a 90% de ocupação no feriado X. O mercado Y e por aí vai. Eu acho que o dado mais importante para qualquer mercado hoteleiro é o número total de viajantes ou hóspedes. Porque isso reflete crescimento de demanda, né? E não a ocupação. Óbvio que a ocupação também reflete, mas como a ocupação ela sempre ganha um incremento ano a ano, exatamente o que você comentou, se a demanda não cresce no mesmo ritmo, a ocupação ela tende ou a se estabilizar ou a diminuir. Isso é um ciclo hoteleiro natural em qualquer mercado, né? Os hoteleiros, a ocupação começa a crescer, o empreendimento hoteleiro passa a ser muito rentável, muita gente quer abrir hotel, a oferta cresce mais rápida do que a demanda, e a ocupação cai, o empreendimento hoteleiro deixa de ser tão rentável, os hotéis, principalmente os mais antigos ou os mais pesados para operar, acabam fechando, a ocupação cresce de novo e assim vai. Hoje a gente tem, acho que falando da realidade aqui, Gramado e Canela, sim, houve um crescimento, 2 pontos em relação a short-term rental inicialmente. Houve um crescimento razoável, né, diria que 50% de crescimento de inventário nos últimos anos, com uma manutenção das taxas de ocupação. O que isso quer dizer? Tem mais pessoas se hospedando em Airbnbs, em flats né, na Booking, do que tinham há 3 anos atrás. Porque se a ocupação é a mesma, sob o inventário uma oferta maior, isso quer dizer que no número absoluto de viajantes tem mais pessoas. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que quando a gente fala de 4.500, são propriedades já comercializadas no Airbnb. Quando a gente anda na nossa região aqui, Gramado, Canela, a gente vê a quantidade de empreendimentos. Nem todos vão ser usados para locação de curta temporada. Muitos vão ser usados para moradia ou para investimentos, vão ser incorporados. Mas uma parte disso também vai passar para o inventário de aluguel de curta temporada. Então, fora esses 4.500, ainda tem coisa para chegar. E a mesma coisa na oferta hoteleira. A oferta hoteleira de Gramado, ela cresce num ritmo acelerado, continua a crescer, né? Tem mais hotéis relevantes a chegarem aí nos próximos 1 ou 2 anos. E a demanda não nos parece que vá crescer no mesmo ritmo. Agora, Gramado tem algo muito bom, que eu vou fazer um paralelo que não faz sentido em termos de mercado, mas vocês vão entender. Se eu fosse comparar, por exemplo, com a Barra da Tijuca, no Rio. A Barra, o que ela teve pós-Olimpíada? Ela teve um boom de oferta, a demanda não acompanhou, só que ela teve um problema a mais, o preço caiu. Gramado, ele tem um boom de oferta, então eu já vou responder a sua pergunta sobre a ocupação. A ocupação ela é um pouco mais baixa, e eu já vou explicar o porquê. Só que Gramado tem um grande diferencial que o preço subiu. E isso mitiga a melhor coisa. Eu não diria a melhor, porque todo mundo quer ver os seus hotéis lotados, né? Mas a melhor coisa para um empreendimento hoteleiro é ter uma alta ocupação com alto preço sem estar lotado. Porque recorrência de inventário lotado desgasta muito rápido o seu hotel, o seu produto. Então, Gramado se adequar num nível, eu concordo com você. Acho que a gente vai ver a cidade lotada em vários momentos. Quando a gente fala de média no ano, a ocupação média esse ano vai ser 78% e já foi de 90%. O número total de demanda para a cidade é muito mais alto do que ele era no passado. Agora, os hotéis subiram muito o preço também, o que é muito bom. Então é preferível o mercado ter 80% de ocupação hoje. E não o 90% antigo. No nível de preço que ele tem hoje, e não o 90% antigo, do que, de repente, ter ainda, vamos dizer que o mercado tivesse em 96% de ocupação média, com preço lá embaixo, porque está atraindo muita gente. Então, esse pós-pandemia, a cidade cresceu muito em oferta, a demanda cresceu muito também. A gente falou no evento hoje sobre isso, né, da HC Maia. A demanda já se estabilizou. Eu acho que é algo que Gramado, Canela tem que olhar com cuidado para isso. Mas o Gramado fez a região da Serra Gaúcha fez um movimento muito bom de crescimento de preço, o que dá muito fôlego para, se a ocupação cair mais 5%, 4%, eu ainda tenho preço para continuar gerando lucratividade. O que tem que ficar de olho é que isso não pode ser demais, né? Essa ocupação não pode cair por uma questão de super oferta. A gente sabe que tem hotéis chegando de 100, 400, bastante, 300 quartos. O que não pode é essa ocupação, nem sei qual é o número real, tá, gente, mas que está em 80, cair para 65, que aí o preço não sustenta. Mas enquanto tiver esse equilíbrio entre um crescimento de preço
E a gente pode discutir o quanto de espaço o Gramado tem para crescer de preço, né? Não acho que seja muito, mas são níveis muito bons de preços hoje, né, para gerar lucratividade. Acho que ainda Gramado consegue se acomodar num ambiente em que o inventário total de acomodação na cidade, seja Airbnb ou hotel, cresce. Aqui a resposta foi um pouco longa, desculpa, mas... Aqui, por estarmos numa região de muita empresa familiar, a cultura aqui era de que o resultado bom era hotel cheio. Dono gosta de ver o hotel cheio, né? É passar no hotel do lado, ver que o estacionamento tá cheio e chegar no seu hotel e dizer o meu também tá cheio. Mas a gente sabe, isso tem sido cada vez mais divulgado, cada vez mais falado, para criar essa cultura de que só ocupação não representa nada. E é perfeita essa tua análise, né, Ricardo? Mas a gente viu, sim, a diária média da cidade Gramado, Canela crescer muito em 2021, 2022, também os gráficos que vocês mostraram hoje lá no evento, e que agora a gente está, então, entrando nessa estabilização, algo que não aconteceu nos mercados corporativos. Então, hoje, quando a gente escuta falar de mercados como São Paulo, que está numa crescente de diária média, muitas vezes o hoteleiro aqui se frustra porque também queria, né? Também queria. Só que o que é importante ressaltar é que o mercado corporativo está fazendo esse crescimento agora, e nós já tivemos ele em 2021 e 2022, e agora o grande cuidado realmente é manter, cuidar para não cair demais, e muitas vezes não fazer o RM ao contrário, que é por não estar tendo demanda na cidade, então cair preço, subentendendo que o problema é preço, quando na verdade não tem nada a ver com isso, né? Perfeito, eu acho isso é muito válido, né? Eu acho que nesse momento Gramado, Serra Gaúcha em geral, tem que ter muito cuidado nas previsões de uma potencial demanda que vão vir, né? Então, a gente está aqui, né, gravando agora começo de outubro, né? Vão vir, né, semana que vem, essa semana a gente já tem um feriado, depois em novembro são 2 feriados nacionais, o dia 21 que é um feriado forte também no mercado emissor de São Paulo. Qual é a minha expectativa de demanda? Não pode ser a mesma de 21, por exemplo, porque senão você vai sobreprecificar o seu hotel e você vai ter que baixar preços para tentar readequar, né, a sua própria ocupação, não é nem o mercado em geral. Isso vai valer para Gramado pro ano que vem, é a mesma coisa, né? Trabalhar essa expectativa é muito importante, porque o preço ele é uma resultante da expectativa. Se você acha que seu hotel vai lotar, e você vai já começar a precificar pensando nesse cenário. E se quando você chega próximo ele está 80%, é natural, né, que você vá tentar fazer alguma coisa para corrigir algo que você talvez subestimou, ou superestimou nesse caso, lá atrás. Então, o que eu vejo, não acho que Gramado vá ter uma tendência. Acho que Gramado fez um ótimo trabalho na iminente pós-pandemia, 2021. 20 mantendo o preço, e 21 subindo rapidamente e exponencialmente o preço, quando identificou que ia ser um destino que as pessoas iam querer viajar. Então acho que a hotelaria aprendeu com esse movimento, né? E a hotelaria acho que está satisfeita com os resultados desse movimento. Por isso que eu não acho que os preços, acho que eles tendem a se estabilizar a patamares como a gente está vendo agora em 23, acho que 24 não vejo um super crescimento de preços quando a gente fala linearmente o ano todo, mas também não vejo um potencial de uma derrubada de preço. Um outro componente que eu acho que pouca gente fala nesse assunto, e eu acho que para Gramado, enfim, para a região aqui de Canela e Gramado é muito relevante, e a gente até falou um pouco isso no evento de hoje da HSMAI, a hotelaria de Gramado indiretamente concorre com as experiências de Gramado. E as experiências de Gramado vão ficando mais caras também, porque existe uma inflação no mercado, né? Um restaurante ele cobra mais hoje do que ele cobrava 2 anos atrás, né? Um show, uma atração, tudo isso tem um impacto inflacionário. Então, com experiências mais caras, você tende a ter mais pressão sobre os preços dos hotéis, quase como um impedimento, um impedidor desses preços subirem. Porque quando a gente olha para Gramado, a gente tem que olhar no dispêndio total do viajante da família, né? Que uma família vem para cá... E aí pega, né? Aí pega. A gente que mora aqui, a gente sabe que aí pega, né? Porque os preços deram uma aumentadinha. Então,
que acho que até são justificadas. Gramado Gramado, Canela, são regiões que entregam muita experiência boa para os viajantes. Única, né? Exclusiva. Acho que no Brasil, em termos de destino, é difícil você achar um destino que tenha tanta qualidade de entrega nas experiências como essa região. Mas isso tem um preço. Então, eu acho que o preço, não diria teto, porque acho que, né, o teto, você parte do princípio que você não vai crescer nunca mais. Mas esse nível de preço que a hotelaria atingiu hoje é o nível máximo de preços, né, que a gente chama isso de elasticidade de preço, que é o quanto a demanda aceita pagar, não pelos hotéis em si, mas é pelo total de dispêndio de uma pessoa, uma família ou um casal que vai vir para Gramado ficar 4 noites. Então por isso que eu acho que é difícil você comparar com outros mercados, né? Você olhar para São Paulo e falar, nossa, São Paulo está jogando preço lá em cima. Alguém que vai ficar 2 noites em São Paulo, no planejamento da viagem, não está ir em alguma atração, ou ir jantar num restaurante temático, ou ir fazer alguma outra coisa que gera Ela pode até chegar lá e gastar. Vou jantar fora e tal, mas isso não está no planejamento. Então, acho que Gramado nisso ele tem... E também não dá para comparar Gramado com o Nordeste, né? Porque também é um outro estilo. Como eu falei, o Nordeste não tem uma entrega de experiências como o Gramado tem. De novo, acho que nenhum mercado no Brasil tem. Os mercados têm sim atrativos turísticos, natureza, né? Mas não um equipamento, né? Uma junção de equipamentos e de oferta e de diferentes empresas, diferentes produtos que ofertam experiência. Então, isso é algo muito importante para a hotelaria de Gramado pensar e não se comparar com outros mercados. Né? E algo que a gente percebe é que quando a gente está falando em hotéis que são 4, 5 estrelas, esses hotéis conseguem praticar as tarifas dinâmicas, trabalhando uma antecedência de compra e subindo essas tarifas conforme vai se aproximando ao período de hospedagem. Mas quando a gente vai para uns hotéis que são 3 estrelas, 2 estrelas, esse movimento de mercado ele não acontece tão ajustadinho, sendo Perfeito. que acaba acontecendo aí em algum momento uma queda de valor para se adequar a uma demanda que acaba sendo mais reduzida. O revenue ao contrário, né? Ao revenue ao contrário, justamente porque se há uma alta expectativa de que tu tem essa demanda, em algum momento se percebe, não está acontecendo. E aí que acontece o que eu acredito ser esse grande sacrifício de diárias que vem acontecendo na hotelaria, justamente para esse público. Perfeito. Eu acho que, olhando os dados do Hot Insight, a gente vê essa diferença, né? Entre, basicamente, a gente vê a hotelaria 4 e 5 estrelas fazendo um bom trabalho. Quando a gente fala de bom trabalho, quando a gente fala de RM, é o quê? O público que te compra com uma antecedência, ele quer algo em troca pelo planejamento que ele tá tendo. Isso, hotelaria, qualquer coisa, né? Aviação, enfim. Que é basicamente o que? Você trocar uma antecedência por um certo nível de desconto, né? O melhor dos mundos, conceitualmente, em RM, é você ter uma curvatura de que você dá desconto com base numa antecedência, conforme aquela data de check-in vai chegando, você aumenta o seu preço. Então, por que isso é importante? Porque você educa o seu cliente a comprar com antecedência. Se ele fez essa curva ao contrário, ou seja, com antecedência ele paga muito mais caro do que na véspera, você está educando ele a esperar. E a pior coisa para um empreendimento ou um operador de algo que seja perecível, como locação de carro, companhia aérea, hotel, é você ter toda a sua demanda esperando, porque isso não te gera uma previsibilidade. Como é que eu faço uma escala para semana que vem se todo mundo me compra na véspera, né? Um exemplo simples, mas educar o cliente a comprar com pouca antecedência é muito ruim, né? Mais antecedência te garante mais caixa se aquela reserva foi comprada, né, não reembolsável ou pré-paga. Tem muitas coisas que impactam. E a gente vê, né, nos nossos dados uma discrepância muito grande entre hotéis 4 e 5 estrelas, que basicamente 120 dias antes oferecem 15%, 18% de desconto em comparação com quem compra na véspera. Quando a gente olha a hotelaria aqui da região 3 estrelas, o preço de 120 dias antes está mais ou menos uns 15% mais caro do que na véspera. Isso volta àquilo que a gente comentou, que é você superestimar a demanda, talvez porque você ainda está imaginando que 2021 foi espetacular, 2022 foi muito bom, só que você tem que entender que no macro muita coisa mudou de 2021 para 2022, para 2023.
E se você continua, de novo, analisando, achando que o seu hotel é o melhor em tudo, de que a região continua com uma demanda e que essa demanda só vai crescer, e você percebe que na véspera isso não está acontecendo, você fala assim, então agora eu vou derrubar preço. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim para o seu hotel, porque você educa o seu cliente a esperar. Isso é muito ruim para o mercado, você está impactando o próprio mercado. Eu acho que outra coisa também que a gente vê muito da hotelaria daqui, principalmente essas de 3 estrelas, é que às vezes esse hoteleiro ele faz essa decisão, né, no feeling. Eu trabalho assim há 20 anos, eu faço hotelaria dessa forma há 20 anos, então eu uso as métricas para fazer essa decisão 2021, 2019, enfim. E eu acho que às vezes o que falta é se atentar que hoje em dia a gente tem hoje já ferramentas, várias ferramentas, gratuitas ou não, que te ajudam a dar dados para tu fazer essa tua decisão. Então, assim, fazer a decisões de precificação, de estratégia, não tirando no achismo ou como foi o ano passado ou histórico, e sim ver essa constante mudança hoje no mercado, né? Permear as minhas decisões em dados de mercado, seja, né, dados do mercado local, futuros, demanda futura, demanda realizada. Porque a gente não pode mais fazer hotelaria como a gente fazia 20, 30 anos atrás. Se hoje um hoteleiro falar, não, eu vendo meu hotel assim há 20 anos, cara, tu tá vendendo errado. Ninguém mais compra que nem há 20 anos atrás. Então, acho que isso é uma coisa que a gente vê ainda, infelizmente, muito nessa hotelaria, né, de 2, 3 estrelas, que é essa forma de... essa luta para não mudar, para não usar os dados, para não usar outras formas de informação, para não se abrir mais para esse mercado mais dinâmico, dados em tempo real, isso é muito importante. E, infelizmente, a gente vê mais essa coisa da hotelaria de 2, 3 estrelas de falar, não... Tem uma resistência maior. Resistência, exatamente. E é um cliente que é muito sensível a preço. Exato. É um cliente que é muito sensível a preço, que é onde a gente vê a maior concorrência, porque é onde tem surgido maior oferta de apartamentos. E também eu acho que é algo que o hoteleiro, independente aqui agora de qual setor, precisa aprender algumas coisas também e olhar para, por exemplo, os Airbnbs, né, para os aluguéis de temporada, e também ali tem grandes oportunidades de melhora. Quando eu estava lá em São Paulo, em virtude da Equipe Hotel, a gente abriu uma caixinha de perguntas pedindo o que não pode faltar num hotel executivo. A grande parte respondeu secador de cabelo, aí a mulherada, né, e secador de cabelo potente e ferro de passar roupa. Recentemente eu fiquei no Airbnb em Porto Alegre, de uma diária só, e eu encontrei isso no Airbnb. Ferro de passar roupa e secador potente. Então, em que hotel eu teria me hospedado 2 ou 3 estrelas que eu teria tido isso no apartamento? Então, acho que aí temos oportunidades de melhora, agora já falando da parte de jornada, de experiência do cliente, mas que faz com que eleve, então, a fidelização e que eu possa ter também esse meu crescimento de ocupação e de área média. Com certeza. E eu acho que existe uma frase que, assim... a ignorância te protege. Então, eu acho que durante muito tempo, e ainda um pouco, a ignorância se protegeu uma parte da hotelaria, né? Mas em pleno 2023, você tem acesso à informação da maneira que a gente tem, e se você tem acesso a essa informação e você deixa de ser... Tendo acesso a essa informação, você continua fazendo essa prática, aí a responsabilidade é sua, né? Porque quem acha que está baixando preços na véspera para roubar a demanda de última hora da concorrência, acha que está tendo uma estratégia vencedora, não podia estar mais errado, né? E eu poderia passar aqui uns 3 podcasts explicando o porquê. Mas isso, além de educar, além de criar uma... não sei se a palavra é deseducar. É má educação, né? Não é uma... Né, educar... Não educar o mercado da maneira correta, isso não gera nenhuma demanda adicional, né? Eu não vou... Sou de São Paulo, não vou sair de São Paulo e falar, olha, abri aqui, esse hotel aqui estava R$300, agora está 220, eu vou lá para Gramado. Não é assim que funciona. A demanda de Gramado ela já é pré-estabelecida pelo próprio ritmo da demanda de Gramado. Você vai conseguir fazer isso, você vai conseguir fazendo isso, é basicamente
brigar para um cliente que é sensível a preço, que talvez esteja procurando um inventário de short-term rental, ou às vezes até um hotel mais baixo, de uma categoria mais baixa do que a sua, acaba se hospedando no seu hotel, por o simples fato de você estar baixando o preço. E não é esse cliente que vai te trazer a lucratividade. É um cliente que não vai gastar nada mais, é um cliente que não vai... e principalmente, assim, existe uma responsabilidade muito importante por quem carrega muito inventário, né? Eu sempre digo isso. Então, se você é um player que você carrega muito inventário, você tem uma responsabilidade indireta, né? A sua responsabilidade principal é trazer lucratividade para o seu próprio para o seu próprio negócio, para sua própria operação. A sua responsabilidade indireta é você ajudar na manutenção da lucratividade do seu mercado. Então, se você é um player que carrega muito inventário, você carrega uma responsabilidade dupla por ser um player de um impacto enorme num mercado relativamente pequeno, né? Então, acho que isso é super importante também. Total. Bom, estamos nos encaminhando aí para os momentos finais. Faltou, acho que umas 6 perguntas aqui. Dá mais uns 2 podcasts. Né? Com certeza. Vai ter mais episódios. A galera de comercial gosta de bater um papo, né? Ainda mais quando a gente fala de dados, é tão gostoso. É verdade. Né? E ainda tem gente que diz que não gosta de analisar dados. Tá vendo? Né? Infelizmente. Bom sujeito. Mas, enfim, não é. A gente adotou aqui como última pergunta para os nossos convidados de que fique a dica do convidado de uma dica de uma experiência hoteleira bacana que vocês tenham passado. Pode ter sido corporativa, a nível de negócio, pode ter sido uma experiência de lazer, com namorado, namoradas, enfim, filhos, não sei se o Ricardo tem, mas que vocês, enfim, aqui a gente adotou a prática do marketing de indicação. Interessante aí. Vai, eu também não. Mas assim, falar nome de hotel, pode tudo. Pode ser. Eu acho que pode ser assim, aqui, pode ser fora do país. Eu um hotel que é uma que referência para vocês em termos de hotelaria, de hospitalidade. Eu acho que a gente viaja bastante, a gente tem, né, bastante experiências com hotelaria, assim. Eu acho que, em geral, o que eu acho muito legal, que a gente também falou sobre isso hoje, é essa fidelização do cliente, né? Então, assim, hoje, cada vez mais, não interessa se eu tô viajando a lazer, com família, se eu tô viajando corporativo, eu não quero ser só mais um. Eu quero, talvez, uma experiência que eu tive muito legal, foi um hotel que eu fiquei em São Paulo, e eu fiquei corporativo, e eu cheguei e tinha uma foto minha das minhas cachorras no quarto. Então, assim, é uma coisa legal, tu tá ficando uma semana, tu tá viajando a trabalho, tu tá longe da família, então, assim, te dá essa experiência que tu não é mais só mais um, né? E aí, eu lembro muito de vocês, porque vocês falam muito que o básico dá certo, né? O básico faz a diferença. E faz. Tudo bem, não precisa ser uma foto, não é? Não precisa entrar no Instagram de ninguém pra ver como é que é imprimir. Mas, assim, uma cartinha que tu deixa, bem-vindo, um pratinho de frutas, esses mimos, né? Eu acho que todo mundo gosta disso. Independente se tu tá viajando corporativo, que tu tá super cansado, e daí talvez o que tu queira final do dia mais uma garrafa de água no teu quarto. Né? Ou uma cápsula de café de manhã, porque tu tá saindo pra reunião correndo, e daí, olha, aqui é uma cápsula de café diferente pra tu fazer de manhã. Ou se tu tá viajando em família também, né? Com criança, ou mimo pra criança. Então, eu acho que a gente focar, às vezes, nessa hotelaria básica, bem feita, faz muito sucesso. E aí acaba sendo essas memórias que pra mim, pelo menos, é o que me pega mais, assim, do que, sei lá, tu ficar num super resort, 5 estrelas, como não sei o que. Porque eu acho que às vezes o que vale é isso. Às vezes um hotel até menor, ou menorzinho, que tu pensa, pô, alguém parou pra escrever e assinar a cartinha de bem-vindos, isso faz muita diferença. Simples atitudes que nos cativam. Exatamente, sim. Se a gente começa a fazer muito frufru, talvez a gente se perca nesse frufru, e aí tu perde o cliente por causa disso. E aí tem cliente que já não gosta da frescura toda. Então, assim, claro, o simples, né? O de coração, o real mesmo, e aí talvez, né? E aí, dependendo do teu hotel, tu pode ir um pouquinho mais além, mas o simples funciona muito bem. E eu acho que vocês falam muito bem nisso, né? E fazer o simples bem feito, pronto. Olha, eu achei a pergunta tão interessante que eu vou dar 2, tudo bem? Mas eu vou ser rápido, prometo. Eu acho que, assim, eu tenho uma filha de 7. Quem tem filhos sabe que assim, você quer pegar alguém num hotel, você criar uma experiência para os filhos, né? Então, assim, dica para quem é hoteleiro, assim, e quer personalizar, para quem é filhos, foque nos filhos. Eu prefiro, né, algo muito mais personalizado para minha filha, uma experiência para ela, do que algo fantástico para mim mesmo, né? Então,
2 exemplos, assim, a gente teve... tem um resort próximo a São Paulo, né, chamado Royal Palm Plaza, né, um resort bem tradicional. Minha filha tem alguma coisa com aquele resort que ela ama de paixão, assim. A gente fala em resort... vamos no A. Não, a gente já foi lá. Vamos no B. Resorts, né, com mais... Às vezes com uma atração diferente ou numa região diferente, ela quer ir naquele. Então a gente vai uma vez por ano. E toda vez que ela vai, tem algo diferente para ela, personalizado. E ela fica doida da vida. E a gente só vai para ela passar por essa experiência, assim. Então, é algo que a gente tem boas experiências recorrentes. O outro eu vou dar porque não é um hotel, mas eu acho que vale a pena, né, por tudo que a gente conversou, pela experiência em si. Eu tive recentemente em Contagem, sul de Minas Gerais, com a minha esposa num final de semana. E ela alugou um chalé. Não era hotel, sem serviço nenhum de café da manhã, recepção. Vai lá num restaurante tal, pega a chave e vai. Mas um chalé assim no alto das montanhas, super bem feito, com uma vista única, um chalé exclusivo, com cozinha, né, aquela coisa toda. Quando a gente chegou lá, tinha lá um saquinho com shimeji. Eu sempre tenho uma dificuldade de saber o que é shimeji de shiitake, mas eu acho que era shimeji, com uma cartinha escrita: esse shimeji foi colhido na fazenda aqui do lado por produtores locais e tal, e ovos, também uma meia dúzia de ovos. Esses ovos são de galinhas caipiras criadas soltas na fazenda aqui do lado, caso queira conhecer, tá aqui e tal, com todo o equipamento de cozinha e tal. Então eu achei aquilo um cuidado tão interessante, que acho que é um aprendizado, né? Dificilmente você vai num hotel e você vai ver algo assim. E era exatamente, você fazer um ovo mexido com cogumelos de manhã num chalé daquele é algo exatamente aquilo que você está procurando. Né? Eu poderia ir no mercado e comprar um ovo e queijo e tal, mas tendo ali com uma explicação que é de um produtor rural, que é ali do lado, numa região como aquela, eu acho que foi uma... Vou até dar o crédito porque acho que vale a pena. Chalé Futukawa. Okay. Se eu errar o nome, pessoal, desculpem aí, mas tenho quase certeza que é Futukawa. Então foi muito legal, por isso que eu quis dar 2 exemplos. Ótimo, perfeito. Gente, muito obrigada, foi um prazer. Imagina, a gente que agradece, obrigada pelo convite. Obrigado mesmo pelo convite, prazer estar aqui. Alegria, gente, muito obrigada a todos e até o nosso próximo Fluicast.